presidente do Sindicato Rural de Erechim, Alan Thorman, bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Erechim. Muito obrigado por nos atender aí, presidente. Eu sei que o senhor está aí acompanhando a Expo Inter, né, que acontece aí em Esteio, né, e que é evidentemente ligado aí ao nosso agronegócio. Mas o senhor também é um produtor de leite e eu resolvi ou buscar esta conversa para saber a situação real que está acontecendo com o setor leiteiro gaúcho e brasileiro neste momento, presidente. Bom, Evandro, a situação ela é delicada nesse momento em função de que, historicamente, nessas épocas do ano, a gente tem uma curva de preço pago ao produtor crescente. O preço do leite, historicamente, aumenta de maio a setembro, em função da entre-safra no centro-oeste e sudeste do país, e daí é a nossa safra aqui no sul. Haja vista que o grande centro consumidor de leite do Brasil é o eixo Rio-São Paulo. Só que nós temos, nesse ano, a gente tem vários fatores que estão impactando os preços pagos aos produtores. O primeiro deles é as importações. Por que as importações estão com muita força esse ano? Existe uma explicação de conjuntura global, Evandro. A China está crescendo menos do que ela vinha crescendo. A China é um dos maiores compradores de lácteos do mundo. Como que isso vai chegar aqui no Brasil? A China compra muito lácteo da Nova Zelândia e da Austrália, dois países da Oceania que são extremamente exportadores, tem que exportar em mais de 85% do que eles produzem. E com a China comprando menos, Evandro, esses exportadores da Oceania têm que buscar outros mercados para conseguir desovar a produção deles. E acabaram entrando nos mercados da Argentina e do Uruguai. Argélia e países do Oriente Médio. O Brasil, nesse momento, estava pagando mais do que esses países lá também, do que a Argélia e países do Oriente Médio. Então, acabou sendo destino de exportações do Uruguai e da Argentina. A gente tem um acordo no bloco do Mercosul que não existe, vamos dizer assim, taxas de equivalência em preços, porque existe uma disparidade, Ivan, que ela tem que ficar clara. Por exemplo, no Mercosul, o Brasil não pode mandar açúcar para a Argentina. Por quê? Porque senão vai quebrar a indústria açucareira da Argentina, eles não têm cana lá para produzir açúcar, o açúcar deles é a base de beterraba. Então, para que não haja essa briga de forças desiguais, existe uma taxa compensatória. Porém, no leite ela não é aplicada. Então essa é a nossa grande batalha, porque para a produção de leite, a Argentina e o Uruguai, eles têm algumas vantagens relacionadas ao Brasil. Por exemplo, as propriedades lá são de maiores tamanhos, de maior dimensão. A média na Argentina é algo em torno de 4.000 a 4.500 litros de leite produzido por propriedade por dia. No Rio Grande do Sul, é 450. No Uruguai, não existe legislação trabalhista. Nós temos legislação trabalhista que incide no custo de produção para nós. Então, são forças desiguais. Agora, o que a gente pode dizer para o produtor é que o cenário é bastante difícil, porque as importações continuam acontecendo e a gente não está conseguindo achar uma maneira de frear isso, Evandro. Mas o senhor começou falando sobre o assunto aí de Austrália, Nova Zelândia, que tem que buscar novos mercados porque a China está comprando menos. E aí esses países estão, digamos assim, exportando para a Argentina, o Uruguai, e este produto está depois entrando no Brasil, é isso? A gente não conseguiu ter certeza disso, Evandro, sabe? A gente até hoje nós vamos ter uma conversa com o ministro da Agricultura do Uruguai aqui na Expo Inter para tratar desse assunto, para ver o que ele vai nos contar. A gente sabe que há algum tempo atrás sempre existiu isso, a tal chamada triangulação, né? Então isso não pode, vale para o acordo do Mercosul, o leite produzido na Argentina e no Uruguai, não o leite comprado de fora do bloco, internalizado e vender para cá como se fosse deles. Até porque o Uruguai
produz muito menos leite do que o Rio Grande do Sul. Então, Sim. ele é um país exportador, mas eles não têm todo esse leite para causar todo esse impacto no mercado. E a Argentina? A Argentina, ela tem uma produção razoável, algo em torno aí dos 10 bilhões de litros ao ano, mas o Brasil produz 25 bilhões de leite formal, de leite que entra em alguma indústria. Se a gente pegar esse leite informal, que é o leite que vira queijo, que o cara vende para vizinha, ou vende o leite litrão, que a gente sabe que existe isso no tamanho que o Brasil tem, a gente vai para uma produção de 35 bilhões de litros ao ano. Então, hoje a gente tem um cenário que conseguiu juntar todas vamos dizer assim, os itens ruins para fazer essa receita que nós estamos hoje. E uma coisa que a gente vê muito forte hoje é a força do varejo frente às grandes indústrias, frente às indústrias. A gente tem que conversar com o consumidor que quando o preço sobe, parece que o vilão é o produtor. Mas não é o produtor é o que tem a menor fatia dos três segmentos, produtor, indústria e varejo. Né? Hoje está muito ruim para o produtor e muito ruim para a indústria também. Porque, por exemplo, o que acontece hoje, Evandro? As grandes fábricas de chocolate e produtos alimentícios, elas não estão comprando leite em pó produzido no Brasil. Elas estão comprando leite em pó que vem de fora. Agora, o que a gente pode fazer para conseguir equilibrar isso é bastante difícil, porque a gente não consegue muito conversar com o governo. O governo falou que vai fazer uma compra emergencial na Conab de 100 milhões de reais, mas isso não é nada perto do que entrou. O que entrou de leite de janeiro a julho, em leite e derivados, equivale a mais de 5 bi de reais. Então, 100 milhões não vai surtir efeito algum, né? Você fala em números grandes, né? Fala 100 milhões, 100 milhões, né? Mas se você pegar no cômputo do que significa o negócio, aí é um valor muito pequeno, realmente. Mas, presidente, para que as pessoas entendam hoje, porque a pessoa que está nos ouvindo hoje é o consumidor de leite, aquele que vai lá comprar o seu litro de leite, né? Ele sabe o preço que ele paga lá na prateleira do supermercado. Quanto o produtor hoje recebe em média por litro de leite? O preço pago no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento que a gente fez dentro da Farsul, no mês o leite de julho, que foi pago em agosto, ficou o preço médio no nosso levantamento R$ 2,17. O produtor recebe R$ 2,17. Né? Isso daí a gente vai ter produtor recebendo R$ 2,40, R$ 2,50 em função de volume e qualidade, e produtor recebendo R$ 1,90, R$ 1,80 em função de volume e qualidade de leite. Mas aí é preciso dizer que esse leite que sai lá, né, que é o leite puro que sai lá da vaca e é levado para a indústria, depois por todos os processos que ele passa, né, de 1 litro de leite lá na indústria ele é transformado. Eu tinha informação que chega até 3 litros, né? Eu estou correto? Não vou te precisar isso, Evandro, mas o que acontece? O leite que para ti, para o consumidor entender, quem estiver nos ouvindo, o leite que sai das propriedades rurais hoje, ele tem algo em torno de 3,5, 3,6 até 3,8 de gordura, com 3,2 de proteína, 3,3 de proteína. Porque o que interessa no leite são os sólidos. O leite integral, o UHT, considerado pela legislação, é um leite com 3% de gordura e 2,9% de proteína. Então a indústria já consegue usar o creme de leite, já tira o creme de leite, um pouco da gordura para fazer creme de leite, para fazer nata, um pouco de proteína para fazer outros derivados. E isso também é salutar, porque se a gente não conseguisse fazer isso, Evandro, que são os produtos de valor agregado, a indústria não conseguiria fazer um mix de preço maior para poder remunerar o produtor. Porque qual que é o cenário? Se a indústria vai bem, o produtor vai bem. O problema nosso hoje é que para a indústria está ruim e para o produtor está ruim. A gente fala de qualidade hoje. O Brasil, eu não conheço muito o sistema produtivo do Uruguai afinco, da Argentina afinco, mas assim, o Brasil hoje é um país que tem legislação para a produção de leite. A gente tem que seguir instruções normativas que regem regras de qualidade e características organolépticas do leite. A gente tem legislação ambiental que a gente tem que seguir para produzir esse leite. Se nós não tivermos uma licença de operação da propriedade
dizendo que a propriedade está conforme, que atende todas as regras ambientais, a gente não pode produzir leite. Então, hoje, assim, a segurança alimentar que o leite gaúcho e o leite brasileiro entrega para o consumidor, no que depender do produtor, ela não perde em nada para o restante do mundo. Nós temos aqui no nosso estado propriedades com níveis de produção e níveis de qualidade, inclusive superiores a propriedades americanas. Qual que é a diferença? É o tamanho, Evandro. As nossas propriedades rurais, os nossos produtores do Rio Grande do Sul, 80% deles têm menos de 25 hectares. A diferença é que as fazendas americanas têm 1.000, 2.000, até 15.000 vacas em lactação numa fazenda. Então essa é a única diferença que tem no mercado. Bem, a gente tem, então, essa situação hoje de termos o produto gaúcho, o produto brasileiro, digamos assim, para tentar exemplificar hoje, né, a gente tem aí o que? Excesso de produto no mercado, porque além da produção brasileira tem essa entrada de produtos de outros países aqui no nosso mercado, e isso faz com que haja a queda de preço, a queda de remuneração do produtor, e aí até os produtores sem capacidade de fazer investimento, é isso? Evandro, assim, para esclarecer bem a questão do que está acontecendo quanto ao mercado. A oferta ela não é tão maior, mas o que acontece? Num mercado em que o setor primário ou o setor industrial ele é tomador de preço para fazer a venda, então eu olho o preço do mercado para vender o meu leite, eu não chego para a indústria e digo, não, estou vendendo a 3 pila, tu quer carregar, tu carrega, se tu não quer, tu deixa aí. Nós não temos como fazer isso, certo? Então, no mercado tomador de preço, quem baliza o preço são sempre os preços mais baixos. O que aconteceu com as importações? Alguns importadores, rede de varejo, indústrias alimentícias e tal, compraram produtos importados em pequena quantidade, muitas vezes, mas com um preço muito reduzido, e acabam usando esse preço muito reduzido que eles compraram para fazer jogo de mercado aqui dentro, dizer, eu compro a 20, se tu não me quiser me vender a menos de 20, eu vou comprar lá. Então essa que é a grande pressão, porque ali assim, o Uruguai e a Argentina, o Uruguai tem que exportar 75% do leite que produz. Eles têm que exportar mesmo tendo prejuízo, porque se eles não exportar, eles vão morrer afogados no leite. Então é isso que está acontecendo, sabe? Ele entra aqui num preço muito baixo, que é para desafogar o mercado interno deles, e acaba prejudicando o nosso mercado interno. Então a gente vai pedir para o governo aqui, amanhã a gente está esperando uma confirmação do ministro Carlos Fávaro, a gente vai pedir que se aplique a taxa compensatória no leite também. Bem, presidente, aproveitando, como está a Expo Inter, qual é a sua avaliação aí da nossa grande feira da América Latina, né, Expo Inter, que está acontecendo? Olha, Evandro, eu cheguei na feira ontem pela manhã, a gente vê a feira cheia, muito movimentada, a gente vê produtores cautelosos quanto a negócios, né, porque é um cenário de incertezas no âmbito geral do setor primário, principalmente olhando para a Expo Inter, que é uma feira mais voltada para a pecuária. A gente vê o preço do gado numa fase ruim, né, o preço do boi numa fase ruim, o preço do leite numa fase ruim, o preço do soja, todo mundo tinha expectativa que ia subir mais e não subiu, e a tendência é de que ele não suba mais em função dos mercados. Agora os Estados Unidos começam a colher, então vai haver uma oferta de venda e pode pressionar preço para baixo. Mas assim, a gente vê o produtor rural que ele é resiliente, ele sabe que de repente esse ano ele vai ter que apertar um pouco o tranco, trabalhar daqui a pouco sem crescimento nesse ano para manter o que ele construiu até hoje, e para frente sim, a gente tem expectativa de que as coisas melhorem, né? Porque a gente não pode viver só de desgraça, né, Ivan? Mas daí vem a questão de investimentos, né? E aí toda a cadeia que envolve o agronegócio, né? O senhor falou assim, mas, por exemplo, a agricultura hoje, né, com a tecnologia que tem, requer cada vez mais investimentos. Aí vem máquinas, vem tratores, vem plantadeiras, vem todos esses dispositivos que se usa na agricultura, e cada vez vem com mais tecnologia, e o produtor querendo melhorar a sua produção e tal. Ele estava
estava com capacidade de investimento. E o que se vê agora é que a tecnologia está aí disponível e continua avançando, mas o produtor ele tem uma diminuição na sua capacidade de investimento, né? E aí a indústria não vende, vem aí geração de empregos e uma série de outras coisas, né? A agricultura que é a grande mola propulsora da nossa economia brasileira, né, presidente? Isso, Evandro. Então, quem tem negócios que deixou para fechar na Expo Inter, esperando uma oportunidade melhor de preço, ou de condição, ou de crédito via banco, esse produtor que estava planejado para fazer um negócio, vai fazer. Agora, aquele produtor que ia ver uma ocasião, que de repente seria viável, ia fazer um negócio que não tivesse tanta convicção ou tanta necessidade de ser feito, esse produtor vai botar o pé no freio. É complicado. Presidente, vamos conversar mais vezes, atualizando e não só sobre leite, né? O senhor é presidente do Sindicato Rural, e aí o Sindicato Rural é bastante abrangente em termos de produtores, né? Dos produtos que são desenvolvidos aqui e produzidos aqui na nossa região. Muito obrigado, um bom dia, estamos sempre à disposição. Obrigado, Evandro, um bom dia e estamos sempre à disposição para ajudar vocês aí também. E vocês nos ajudam a divulgar as informações do agronegócio regional. Obrigado, presidente Tormen, do Sindicato Rural, que está na Expo Inter, acompanhando lá em Porto Alegre a nossa feira.